Bom dia a todos. Agradecemos a oportunidade que a Secretaria de Turismo nos deu de participar desse evento. Era uma solicitação já antiga de ter esse contato com as prefeituras. E a nossa intenção, como o doutor Ricardo já falou, é passar um pouquinho da nossa experiência no convívio com os convênios, né? O Departamento de Análise e Prestação de Contas, que tem um controle efetivo sobre a parte de convênios, vai analisar os processos, os documentos, dentro da questão da legalidade, da formalidade e da correta aplicação dos recursos. A corregedoria ela vai atuar sobre 3 vertentes. Denúncias, que elas podem ser feitas pela denúncia online, podem ser feitas pela imprensa, podem ser feitas pessoalmente na nossa sede, por solicitação de alguma autoridade, governador, presidente, algum secretário, Ministério Público nos solicita bastante, Tribunal de Contas, e também por iniciativa própria dos próprios corregedores no caráter preventivo. Então, essa é basicamente a nossa atuação, a nossa linha de trabalho. O Departamento de Análise e Prestação de Contas, quando a gente fala de convênios relacionados a obras, a gente atua em conjunto com o Departamento de Inspeção e Obras, que, composto por engenheiros, eles fazem a parte técnica junto aos técnicos da Secretaria ou da Prefeitura. É importante frisar aqui que a corregedoria ela apura a regularidade da aplicação do recurso repassado via DAD. Então, o nosso contato é sempre com o DAD, a nossa cobrança é sempre com o DAD. A gente não atua em relação à Prefeitura. A gente pede para que o DAD faça esse acompanhamento da Prefeitura. A gente vai sempre apertar um pouquinho ali o DAD, o Adalberto já sabe bem como é que é esse processo, né? O nosso departamento realizou 84 diligências em 2014, visitando 90 órgãos. O Departamento de Inspeção em Obras visitou 150 obras e 36 órgãos, realizando 187 diligências no ano, abrangência estadual, né? A gente vai no estado inteiro. Por que eu quis passar esses números, não para mostrar a produção do departamento, para mostrar uma realidade que nós conhecemos o dia a dia da Prefeitura, dos órgãos que nós vamos, nas unidades de despesa, como é que é a cada realidade. A gente não parte do princípio que todo mundo tem as mesmas condições, a gente sabe de cada dificuldade encontrada. E entendemos que essa oportunidade aqui é uma oportunidade de combatermos algumas vícios e algumas falhas que a nossa experiência tem demonstrado que ocorrem, principalmente, né, em relação aos convênios. O controle que a corregedoria faz sobre o repasse de recursos via o DAD, ou quando é a Secretaria de Esportes, ou quando é a Secretaria de Planejamento e Gestão, ou quando é a Secretaria de Cultura, seja qual for a pasta que faz convênio, o controle, para ser efetivo, ele tem que ocorrer em 3 etapas, né? Ele tem que ocorrer de forma preventiva, forma concomitante, conforme está executando aquela obra, e a posteriori, quando vai ter a prestação de contas. Nessa etapa de controle preventivo, é muito importante o planejamento, e aí eu vou destacar alguns pontos e reforçar alguns conceitos que o Adalberto já passou. Então, o planejamento é a primeira etapa que tem que ser bem observada pela Prefeitura. No manual que vocês vão receber, que nós fizemos uma leitura rápida dele ontem, estamos ainda estudando, vamos conversar com o DAD sobre alguns pontos que identificamos e até já trouxemos algumas sugestões para que o DAD incorpore. Algumas alterações que estão no manual que o DAD disponibilizou já são fruto de solicitações que a Corregedoria já vem fazendo nos seus relatórios, nas suas reuniões e nas suas intervenções, o que nos deixou muito felizes e satisfeitos de saber que fomos atendidos nesse sentido de melhorar a prestação de contas e o controle de convênios com base no manual. Ainda com relação ao manual, esse é um ponto importante que
o presidente da associação já passou para vocês, que é uma das primeiras dificuldades que nós ouvíamos das prefeituras, dos técnicos, era a falta de um material de apoio. Um material de apoio que ele está bem formulado, tem os anexos, como tem que ser feito lá o anexo, toda a documentação visando a prestação de contas, e isso facilita muito, porque quando eu falo Estado, pode ser tanto a União, o Estado e o município, mas a nossa vida na administração pública, como é que funciona, Ninguém me ensinou, eu fiz assim, e agora você chega aqui e fala que está errado, Para evitar esse problema, justamente tem esse manual que é para melhorar bem essa questão. Eu até sugiro também, nesse fluxo de seminários que são propostos, que futuramente se faça um seminário exclusivo sobre o manual com os técnicos, para saber quais são as dificuldades, o que pode ser melhorado. O memorial descritivo é um documento importante, o projeto básico é um documento importante, e aí tem a primeira ponderação que a nossa experiência quer mostrar. O importante agora, com essa primeira reunião, estamos combatendo as causas dos problemas, e não ficar só correndo atrás dos efeitos. Um problema maior que nós vemos aqui, é justamente aqui, projeto básico. Os convênios sofrem atrasos, sofrem aditamentos, sofrem devoluções de recursos, como o Adalberto já disse, normalmente por falhas de projeto. E aí existe uma preocupação grande da Corregedoria, do DAD, do Tribunal de Contas, para que haja uma melhora sensível nos projetos. Para usar uma referência, lembrando a questão do material de apoio, nós recomendamos a leitura do Decreto 56.565, que dispõe sobre as regras de aprovação de projetos básicos. Tem toda uma descrição de como deve ser um projeto básico. Até o pessoal da engenharia costuma dizer que é um básico com cara de executivo, esse decreto. Então, quando for apresentar um projeto, para que o número de projetos aprovados seja maior, consultem aí o material do DAD, consultem o decreto para que o projeto seja mais elaborado. Na Corregedoria, a gente tem a condição de participar de outros eventos, e em alguns desses eventos nós temos a participação de técnicos de outros países. E é impressionante como, mesmo sendo países diferentes, as pessoas não se conhecendo, eles comparam justamente isso, a diferença do Brasil e de outros países com os países onde a administração do uso de recursos funciona mais. O problema está sempre aqui, no projeto. No Japão, Alemanha, Inglaterra, o projeto demora 6 meses, 1 ano para ser elaborado. Mas quando ele é entregue, a obra é pronta. A obra é entregue, é só seguir o que está no projeto. Aqui, naquela necessidade de obter o recurso, faz um projeto lá de 3, 4 meses, entrega, e aí descobre que tem uma série de itens não previstos no projeto, uma série de erros no projeto. E aí vai recorrer a alguma forma de tentar corrigir. Então, tem uma preocupação maior com os projetos para que evitem os problemas futuros, como o Adalberto já disse, até da restituição do recurso que foi liberado. Uma das sugestões que nós vamos colocar para o DAD é que na fase de orçamento e na fase da prestação de contas seja incluída a memória de cálculo, que facilita muito a fiscalização do gestor da prefeitura, do gestor do DAD, da corregedoria, do órgão que for fazer o controle, dos engenheiros que forem lá fazer uma fiscalização das medições, a existência da memória de cálculo esteja como parte integrante do projeto. Agora, a memória de cálculo é um documento, não é? A memória de cálculo está na minha cabeça.
né? Tem que ser um documento constante ali dos projetos. Uma das sugestões que foram colocadas pela corregedoria e que foi aceita pelo DAD é o uso de relatório fotográfico. O que nós queremos nesse relatório fotográfico? Como é que funciona hoje? Existe uma vistoria prévia, eu vou usar o exemplo do recapeamento, que é um convênio bem utilizado por todas as prefeituras, né? Existe uma vistoria prévia do local onde vai ser feita a obra, então está lá a rua toda esburacada, precisando de reparo, e depois só uma vistoria final, com a obra pronta. Nós solicitamos que a prefeitura, ou o DAD, ou quem estiver acompanhando o convênio, o gestor, né, que encaminhe relatórios intermediários, para que a gente possa ver que foi aplicado lá os 6 centímetros de asfalto, a camada de brita, o que for necessário, para que mostre a execução, o desenvolvimento daquela obra. Então, esse relatório fotográfico das etapas intermediárias facilita todo o projeto, como vai ser feita a partir de agora a liberação de parcelas de forma mais distribuída. Então, naquela primeira parcela, que representa 10% ou 20%, o que foi feito? Tem registro? Tem memória de cálculo? Tem relatório fotográfico? Tem. Facilita a fiscalização, facilita principalmente a aprovação daquela parcela e, consequentemente, a liberação da próxima parcela. E aí você consegue terminar a obra dentro do seu prazo. Não se justifica obras demorarem 2 anos, 3 anos, 4 anos por falhas nessa execução, seja a prestação de contas, seja a elaboração de projetos. A outra etapa do controle é a parte da fiscalização, que é quando a gente atua diretamente, o departamento dos técnicos do DAD, a CPOS, vão no local e fiscalizam. Essa fiscalização ela tem que ocorrer de forma efetiva. Quando a fiscalização não ocorre de forma efetiva, ela vai gerar alguns problemas que, historicamente, a partir de agora, vão ser combatidos de forma mais direta. Erros de projeto e orçamento, gerando aditivo de prazo, valor, além do retrabalho, que é uma coisa que na produtividade das organizações não é aceita, né? Por não retratar fielmente o que é para ser executado. Cuidado com os nossos fornecedores. Eles sabem como é que isso funciona. Eu vou fazer assim, mais ou menos, para cumprir meu prazo, porque eu sei que depois eu posso pedir lá um aditamento. Não. Tem que ser evitado o aditamento, porque se for feito de uma forma planejada, um projeto bem executado, não vai justificar um aditamento depois. Por quê? A finalidade do aditamento é atender às situações imprevistas, e não para corrigir erros de projeto ou orçamento. Esse conceito que é importante o gestor público ter ciência, que é a função da importância do seu planejamento preventivo. A execução do projeto. Realizar a fiscalização de forma efetiva. E aí vai entrar uma parte delicada que os técnicos, os engenheiros vão reclamar futuramente, né? Não fazer a fiscalização visual. Então, quando a gente pega lá um RVT, a gente vê lá, aparentemente, bem executado. Aí, vai dar problema, porque você tem que fazer aquela fiscalização, nem que seja por amostra. Então, mede lá a rua, mede lá o canteiro de obras, mede lá o tapume, muda o que for, mas faz uma medição realmente como aconteceu, né? Numa determinada ocasião, estávamos numa cidade, começamos a medir por amostra. As ruas não batia nem a largura, nem o comprimento, né? Não bate a primeira, não bate a segunda, não bate a terceira, não bate a quarta, para. Não precisamos continuar mais. Se nessa pequena amostra já está dando errado, o que aconteceu? Por que não está batendo? Você mediu?
Ah, eu medi. Não, se você mediu, por que está dando diferença? Eu medi pelo Google. Essa foi a resposta que a gente recebeu. Não vai bater nunca. Eu não tenho nada contra a tecnologia. Muito pelo contrário, acho que ela tem que ser utilizada. Mas ela não pode ser a palavra final. Você tem que ter uma trena ali, alguma coisa para poder fazer a medição efetiva daquilo que você está sendo pago. O que a prefeitura, o que a empreiteira, a construtora te passou como medição, tem que ser conferido, no local. Se não está de acordo, você glosa e pede para ser feito. Então, essa é a situação dessa exigência que a Corregedoria tem em cima do DAD e das prefeituras, para que a pessoa que foi designada para ser aquele gestor, para fazer aquela fiscalização, que faça realmente a fiscalização para evitar os problemas que a gente sabe que eles, infelizmente, acontecem. Porque o que a gente quis dizer, o que a gente quis participar desse evento junto com o DAD, é que nós temos um valor de restituição que a Corregedoria consegue devolver para o erário no final do ano, relativamente alto. E nós chegamos à conclusão de que não é essa a nossa função. Nós não somos um escritório de cobrança. Nós queremos que aquele recurso público seja realmente empregado e que a obra seja entregue, porque a sociedade exige aquela obra, e é esse o compromisso que aquele gestor público fez ao assumir aquele convênio. Então, é justamente nesse sentido, esse é o sentido da mudança. Menos punitivo e mais realizador, que as coisas aconteçam, que aquele recurso entregue seja executado. Uma coisa importante aqui que a administração pública, um outro conceito importante que a administração pública precisa ter ciência, é o conceito da relação cliente-fornecedor. Então, no nosso dia a dia, nas vistorias dos convênios, o que acontece? O administrador público, ele está muito acostumado a ser o fornecedor, né? Ele é o servidor público, ele está acostumado a servir lá a população, a receber as solicitações, as reclamações, as demandas em geral. E ele está pouco acostumado a ser um cliente. Então, é comum nós encontrarmos situações em que o técnico da prefeitura, seja lá quem for, fala: mas eu posso exigir isso da empresa? Sem dúvida que pode. Você não está pagando? Quem é que está prestando serviço para quem? A prefeitura está prestando serviço para a empresa ou a empresa está prestando serviço para a prefeitura? Então, nas notas fiscais, tem que ser discriminado o serviço. Serviços executados é um tipo de nota fiscal que já geram uma dúvida que vai necessitar de uma intervenção da área de controle. Então, mas eu posso pedir para a empresa discriminar o serviço? Deve pedir. Então, nessa relação, você é um cliente. Então, você exige aquilo da empresa. Não foi isso que eu contratei. O que você me entregou não foi isso que eu contratei. Não está do jeito que eu pedi. Não paga. Porque você... mas é a empresa. Não, mas aqui a relação é diferente. Você é um cliente daquela empresa. Ela tem que entregar o serviço conforme você contratou. Então, essa é a relação que quem recebe o recurso tem que ter ciência. A última etapa ali do controle, né? A prestação de contas. Para que não ocorra, como está na foto ali, uma sessão de finanças, como a gente às vezes encontra por aí, que você chega um dia de terror numa sessão de finanças, chega ao Tribunal de Contas, a Corregedoria, a Fazenda, e você tem uma licitação importante e a folha para fechar, né? Um dia de trabalho bom esse daí, né? Então, a pessoa vai ter essa situação. Então, a prestação de contas ela tem que ser bem elaborada para não gerar problemas. O que é importante na formalização da prestação de contas? Então, tem que existir organização, a pessoa tem que ser organizada. Aquela frase, na minha bagunça eu me acho, não dá. Você não pode trabalhar nessa área se você for assim. Tem que ser uma pessoa organizada, tem que estar tudo em pastas. Pode acontecer, como sempre acontece, de chegar uma cobrança, uma fiscalização, um órgão de controle, num momento que aquela pessoa não está. E aí como é que faz? Se tiver tudo organizado, qualquer funcionário
da repartição consegue localizar e apresentar o documento. Então, tem que ser bem organizado. Tem que exigir o planejamento, conhecer bem o projeto. E aí, na questão do planejamento, eu vou voltar num ponto antes que eu esqueça. Além do aditamento, tem uma outra situação que tanto o Tribunal de Contas como a Corregedoria e a Secretaria de Turismo agora também, que ela vai ser muito difícil de acontecer, que é a troca de objeto. Que nós consideramos que não vamos falar que é inaceitável, porque dependendo do caso pode ocorrer. Mas ela vai ser muito difícil ocorrer a troca de objeto. Porque nós pegamos casos, por exemplo, um ginásio de esportes e um terminal rodoviário. Eu quero mudar de um ginásio de esportes para um terminal rodoviário ou vice-versa. Não é a mesma coisa. Mesmo que seja o mesmo valor que você possa usar, não é a mesma coisa, faltou planejamento. Então, essa troca de objetos não se justifica, aquele convênio não vai ser aprovado por falha de planejamento. Conhecimento da legislação, então tem o manual, tem os decretos, tudo hoje é disponível na internet, você tem toda a legislação fácil de ser localizada, então você precisa ter um conhecimento, a argumentação da falta de conhecimento da legislação, eu errei porque eu não sabia, ninguém me passou, ela não se justifica, o próprio Estatuto do Funcionário fala que o funcionário público tem que estar ciente da legislação da área que ele atua, então é importante o conhecimento da legislação que você vai atuar. A responsabilidade, né, nas medições, no controle daquele recurso que você está utilizando, então tem que ser uma pessoa responsável e tem que ser uma pessoa que tenha habilidade de controle. Se você for colocar alguma pessoa para ser gestor de convênio, fiscal de obra, chefe de finanças, senhores prefeitos, pegue aquela pessoa mais chata. Porque para ser um bom controlador, você tem que ser chato mesmo. Tem que saber falar não. Está errado, não é assim, vamos fazer melhor. Tem que ter essa habilidade. Não pode ser aquela pessoa, mas eu vou ficar falando não para a empresa, como é que fica? Tem que ser uma pessoa bem com essa habilidade de controle. É importante para que o serviço funcione adequadamente. E facilidade de cálculos e suas ferramentas, porque tem a parte de planilhas e todo o controle financeiro daquele recurso, percentuais, né? Então, é uma habilidade importante. As principais irregularidades encontradas na etapa de prestação de contas, né? Aí, quando aparece a regularidade, tem lá o funcionário fica desesperado ali com as ocorrências apontadas, né? Mas todas elas são possíveis de serem evitadas. Formalização incorreta dos processos. Falta documento, aquele documento não é exatamente de acordo. Para isso, tem o manual, tem o decreto que eu já falei. Então, você tem referencial teórico para poder fazer a formalização correta dos processos. A ausência de documentos comprobatórios. Imagina o fluxo de documento. Então, o documento sai da seção de finanças, da seção de engenharia, passa pelo crivo do prefeito, chega até São Paulo, lá na bandeira paulista, e aí o técnico descobre que está faltando um documento. E aí ele volta todo esse caminho, quanto tempo não se perde para aquela informação ser analisada por falta de um documento. Então tem que ter esse controle, essa habilidade de formalizar corretamente os processos. Erro nos cálculos, erro nas medições. Os erros nas medições eles vão invariavelmente ocorrer em restituição erária, porque aí é uma falha que é considerada mais grave, então aí não tem outra solução a não ser a restituição. Para isso, a medição tem que ser efetiva, como eu disse anteriormente. Desconhecimento da legislação e dos procedimentos. Eu acho muito importante nesse manual que está sendo distribuído a questão dos anexos, porque evita cada um fazer do jeito que acha melhor. Não, segue o anexo, igual o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele não dá uma flexibilidade, mas eu queria colocar uma letra aqui mais destacada.
na prefeitura. Não, é aquele modelo, daquele jeito que tem que ser entregue. E assim está sendo feito no manual do DAD também. Siga o modelo, não tem por que ser diferente. E alguns lançamentos que ocorrem em duplicidade, né, que tem que ser evitados. Então, o importante, novamente, dessa nossa reunião e das futuras, é poder melhorar toda essa etapa de formalização e prestação de contas, porque elas evitam problemas na utilização de recurso, em inscrição da prefeitura no CADIM, em novas liberações. Então, eu acho muito importante que estamos combatendo as causas dos problemas e não só tentando remediar os efeitos dos problemas. Então, o que eu tinha para passar para vocês, dentro desse nosso planejamento, era isso, e estamos à disposição para poder ajudar da melhor maneira possível.